Pesado na balança e achado em falta. Mensagem por Ruben Orchard Torrey. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27. Qualquer um que ama o drama deve ler a Bíblia, pois a Bíblia é o livro mais dramático que já foi escrito. Não há nada que se compare a isso em Esquilo, Sófocles ou Eurípides entre os antigos, ou em Shakespeare entre os modernos, em situações marcantes, em delineamento gráfico e em desfecho surpreendente. Uma das cenas mais intensamente interessantes e ao mesmo tempo sugestivas da Bíblia é aquela descrita em Daniel 5, a festa de Belsazar. Belsazar não era o rei supremo da Babilônia. Nabonidos, seu pai, era rei e o havia associado a si mesmo no trono. Belsazar era o segundo governante do reino. Os críticos costumavam nos dizer que nunca houve um rei como Belsazar, mas Sir William Rawlinson desenterrou uma tabuinha do próprio Nabonidos, na qual ele fala de seu filho Belsazar, e novamente os críticos, como tantas vezes antes, foram levados ao sofrimento pelas descobertas da arqueologia moderna. Mas agora Belsazar estava no comando supremo da cidade. Seu pai Nabonidos havia sido fechado fora dos muros da cidade pelas forças de Ciro. Inchado pelo orgulho de seu poder recém-conquistado, Belsazar faz um grande banquete. O palácio é uma explosão de luz. As longas mesas estão preparadas para mais de 1000 convidados. Eles são brilhantes e deslumbrantes com pratos e xícaras e canecas de prata e ouro, muitas joias, refletindo de volta a luz de incontáveis candelabros. Reclinados nas mesas estão os convidados, com dedos e braços cheios de anéis e joias. O ar está carregado de perfume e trêmulo com a música da harpa, do saltério e da sacabucha. Entre as mesas, as mulheres orientais tecem as contorções e distorções da dança asiática. De um lado para o outro nas mesas, se faz piadas e réplicas. No meio dessa hilaridade, um conceito estranho e ousado entra na mente do anfitrião real. Belsazar sussurra para seu mordomo-chefe uma ordem secreta. Os convidados estão todos ansiosos para saber qual pode ser o misterioso mandato. Sua curiosidade é logo satisfeita, pois o mordomo-chefe, seguido por uma série de retentores, traz em seus braços as taças de ouro e prata que Nabucodonosor havia levado do templo de Jeová após o saque da cidade de Jerusalém. Belsazar ordena que as taças sejam enchidas com vinho da Babilônia e passadas de boca em boca, enquanto ele e seus convidados cantam louvores aos deuses de ouro e de prata, de latão, de ferro, de madeira e de pedra. A hilaridade se torna mais barulhenta. Os instrumentos soam cada vez mais alto, cada vez mais rápido giram os pés dos dançarinos, voam cada vez mais rápido gracejos e réplicas. De repente, um silêncio da morte no salão de banquetes. Um dos foliões, levantando os olhos para a parede, vê os dedos da mão de um homem escrevendo. Enquanto ele olhava maravilhado, ele se torna o centro da observação e todos os olhos se voltam na mesma direção. Agora, o rei se vira e olha também. Ali, escritas em letras de fogo, estão as misteriosas cóleras de uma mão sem braços. O terror congela Belsazar até a própria alma na linguagem gráfica do profeta Daniel. O semblante do rei mudou e seus pensamentos o perturbaram, de modo que as juntas de seus lombos se soltaram e seus joelhos bateram um contra o outro. Em alguns momentos se recompõe e grita com voz rouca. Chegam os magos da Babilônia, esplendidamente trajados, com passos orgulhosos e majestosos. A expectativa aumenta em seus corações. Eles pensam que por suas artes astutas podem enganar o rei e ganhar novos emolumentos, mas apenas por um momento. O olhar de confiança desaparece de seus rostos. A escrita está além de sua arte. Novamente o terror se apoderou de Belsazar. Novamente seu semblante mudou nele. A rainha-mãe ouve a confusão.
Ela entra com passos imponentes e tenta tranquilizar seu filho real. Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há um homem no teu reino, em quem está o espírito dos santos deuses. Chame-se Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel é convocado. Beltsazar se volta para ele e diz: Ó Daniel, ouvi falar de ti, que o espírito dos deuses está em ti e que luz, entendimento e excelente sabedoria se encontram em ti. E eu ouvi falar de ti que tu podes fazer interpretações. Daniel, com nobre orgulho, despreza os presentes oferecidos. Deixe que seus presentes sejam para você e dê suas recompensas a outro. Não terei nenhum deles, mas lerei a escrita e te darei a conhecer a interpretação. Mas primeiro Daniel passa a repreender a ousadia blasfema de Beltsazar. Ele relembra a história de Nabucodonosor, seu avô, e como Deus humilhou seu orgulho intrépido. Então ele diz: O Deus em cuja mão está a tua respiração, e de quem são todos os teus caminhos, tu não glorificaste, embora soubesses tudo isso. Então a parte da mão foi enviada por ele, e esta escrita foi escrita. E esta é a escrita que foi escrita: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação da coisa. Mene, Deus contou o teu reino e o acabou. Tekel, tu foste pesado na balança e foste achado em falta. Peres, Ufarsim, teu reino está dividido e dado aos Medos e à Pérsia. Beltsazar pede o manto real, e ele é colocado em Daniel. Uma corrente de ouro é lançada em seu pescoço, e ele é proclamado ao lado de Beltsazar, terceiro governante do reino. O banquete real continua. A hilaridade aumenta, mas ouve-se os pés dos soldados nas ruas da Babilônia. Os exércitos de Ciro viraram as águas do Eufrates e entraram pelo leito do rio e pelos portões de 2 folhas da Babilônia. Ouve-se um estrondo no portão. Os convidados procuram um lugar para fugir, mas é tarde demais. Subindo as escadas do palácio, com estrondo e erupção, os soldados persas e medos entram. Espadas brilham no ar por um momento. Beltsazar olha para cima e vê a espada sobre sua cabeça. Beltsazar é um cadáver. Naquela noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. Chama a atenção para uma palavra na parede: Tekel, pesado na balança, foste achado em falta. Na balança de quem foi pesado Beltsazar? A balança de Deus. Não na balança de sua própria avaliação de si mesmo. Ele nunca teria sido encontrado em falta lá. Não nas balanças da opinião pública. Os homens da Babilônia teriam dito: Beltsazar é o maior de nossos estadistas. Não na balança da filosofia humana, na balança de Deus. Todo homem e mulher aqui esta noite devem ser pesados nas mesmas balanças, as balanças de Deus. Quanto você acha que pesa na balança de Deus? Não pergunte quanto você pesa em sua própria opinião sobre si mesmo. Isso não tem importância, pois um homem que pensa mais em si mesmo está menos na mente de Deus. Não pergunto quanto pesa na balança da opinião pública. Você pode ser um cidadão importante e um magistrado principal a quem todos devem honrar, mas não é estimado aos olhos de Deus. Quanto você acha que pesa na balança de Deus? Há alguns de nós que dão muita importância à moralidade, à nossa cultura e ao nosso refinamento. Mas se soubéssemos quão pouco pesamos na balança do Deus eterno e todo santo, cairíamos de joelhos e oraríamos: Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Existe alguma maneira de sabermos quanto pesamos na balança de Deus? Deus nos deu os pesos com os quais Ele nos pesa. Abre em Êxodo 20 e você obterá os pesos pelos quais Deus pesa os homens, os bem conhecidos 10 mandamentos. Deixe-me lê-los. Não terás outros deuses diante de mim. O que é o Deus de um homem? O Deus de um homem é aquilo em que ele pensa. Se um homem pensa mais em dinheiro do que em qualquer outra coisa, então o dinheiro é seu Deus.
e muitos cidadãos de Edimburgo adoram Plutus, o deus da riqueza. Muitos homens estão sacrificando a consciência, sacrificando a honra e a obediência a Deus para ganhar dinheiro. Você faz coisas nos negócios que sabe que não estão de acordo com os ensinamentos da Bíblia, que sabe que não agradam a um Deus santo, porque há dinheiro nelas. O ouro é o seu Deus, e você é considerado deficiente pelo primeiro dos mandamentos de Deus. Existem homens que adoram o ouro tão realmente como se tivessem um soberano pendurado em seu quarto e fizessem suas orações a ele. Muitos adoram a posição social. Quantos estão fazendo coisas em questões de vestuário e em questões de vida social que são desaprovadas pela consciência? Mas é o que a sociedade faz, e pensam que, se não fizerem o mesmo, perderão sua posição na sociedade. Você está colocando a sociedade antes de Deus. A sociedade é o seu Deus. Você é pesado e achado em falta pela primeira das leis de Deus. Certa vez, o Major Whittle foi a Washington visitar um homem que havia se destacado na vida pública e social. Ele estava mostrando ao Major Whittle sua bela casa nova. Eles chegaram a uma sala grande e bonita e o Major Whittle perguntou: "Para que serve isso?" O homem ficou em silêncio a princípio. "Para que serve isso?" perguntou o Major Whittle novamente. O homem abaixou a cabeça e disse: "Bem, Major, se quer saber, este é um salão de baile." "O quê? Um salão de baile? Você quer me dizer que caiu tanto que tem um salão de baile em sua casa?" "Bem, Major, nunca pensei que chegaria a isso. Mas minha esposa e filha disseram que agora estávamos na sociedade, que isso era comum em Washington e que precisávamos disso para manter nossa posição na sociedade de Washington. A posição social era o Deus deles, e aquele homem pagou caro por isso na destruição e ruína de sua casa. Muitos homens adoram uísque. Quantos homens estão sacrificando seu poder cerebral, sua capacidade de negócios, o respeito de seus concidadãos, a reverência de sua esposa e filhos, em devoção ao maldito uísque? Eu vi muitos deuses hediondos quando eu estava viajando pela Índia. Todos os tipos de imagens bestiais que os homens se curvam diante e adoram. Mas eu não conheço nenhum deus mais bestial, nenhum deus mais repugnante do que este deus do uísque, sobre o altar do qual os homens estão oferecendo em sacrifício seus filhos e seus interesses. Quantos rapazes e moças adoram o Deus do prazer? Estão fazendo coisas por prazer que sua consciência desaprova, coisas que impedem a comunhão com Deus. Eles estão sacrificando tudo para que possam ter diversão e prazer. A diversão é o Deus deles, pesado e achado em falta pelo primeiro peso dos 10 mandamentos. Não tenho tempo para me demorar no segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as adorarás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Quanto você pesa quando é pesado por essa lei? Oh, quantos homens em suas ruas quebram essa lei? E os homens não apenas o quebram, mas acham que é um assunto leve. Eles acham que a lei não tem importância. Quando você aborda os homens e fala com eles sobre Cristo, eles dirão: bem, mas não sei se preciso de Cristo. Eu não sou um homem muito mau. Eu nunca roubei nada. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca cometi adultério. Ah, eu juro de vez em quando. Eles acham que é um assunto leve, mas Deus não o considera assim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Se houver algum pecado
que mostre que o próprio fundamento do caráter de um homem está cheio de mel e podre é o pecado da profanação. Você não pode confiar em um palavrão profano em qualquer lugar. Um palavrão profano está maduro para qualquer crime. Qual é a única base para um personagem sólido? Reverência a Deus. E quando isso se foi, o fundamento do caráter se foi. O caráter pode não desmoronar de uma vez. Como um edifício nem sempre cai no momento em que sua fundação está podre, em certa medida, mas ele cairá. A fundação se foi. Nenhum homem pode xingar profanamente até que tenha ficado muito, muito baixo na escala moral. Um homem tem que descer muito baixo, não tem, para falar desrespeitosamente de sua mãe. Vimos homens irem muito longe no pecado e ainda assim terem tanta masculinidade sobrando que, quando outros falavam insultuosamente sobre sua mãe, eles se ressentiam. Um homem caiu muito baixo que falará levianamente de sua mãe, mas um homem fica imensuravelmente mais baixo antes de falar profanamente de Deus. A mãe mais pura não é nada para o Todo-Santo. Nenhuma mãe jamais amou um filho, nenhuma mãe jamais se sacrificou por um filho como Deus amou você e fez sacrifícios por você. E se você pode tomar o nome de Deus em seus lábios, em palavrões, você é um miserável vil. Eu imploro a você, prostre-se diante do Deus eterno antes de dormir e clame a Ele por misericórdia. Mas há outras maneiras de tomar o nome de Deus em vão, além de palavrões profanos. Muito do que chamamos de oração é tomar o nome de Deus em vão. Todas as vezes que você se ajoelhou para orar e não pensou em Deus em seu coração enquanto toma seu nome em seus lábios, você tomou o nome de Deus em vão. Na Igreja da Inglaterra, você faz aquelas orações maravilhosamente belas no culto, mas quando o faz como uma mera questão formal, sem pensar em Deus em sua mente, você usa o nome de Deus em vão. Você repete aquela oração maravilhosa que o próprio Mestre nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para todo sempre. Durante todo o tempo em que você o recita, você não pensa no que está dizendo. É uma profanidade absolutamente terrível. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, não o sétimo dia da semana como dizem alguns homens, ousando colocar na palavra de Deus o que ele não colocou, mas o sétimo dia para descanso após 6 dias de trabalho, sem especificar em que dia da semana deveria chegar. Claro que era o sétimo dia da semana para os judeus, em comemoração à velha criação, mas para o cristão é o primeiro dia da semana em comemoração da nova criação por meio de um Senhor ressuscitado. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Houve um dia em que os escoceses mantiveram aquela lei. Pode ser que você faça agora, mas infelizmente, na Índia, vi algo que mexeu com meu sangue e enjoou meu coração. E vi escoceses, não apenas ingleses e irlandeses, vi escoceses da terra dos Covenanters no dia santo, não na casa de Deus, mas jogando ouro, andando em suas rodas, participando de todo tipo de diversão. Não sei se você faz isso em casa ou não, mas a terra, a cidade, o indivíduo que esquece o dia de sábado, minou os fundamentos do favor de Deus e sua própria prosperidade. O quinto mandamento:
honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu gostaria de ter tempo para pensar nisso, pois estamos entrando em uma época em que os jovens pensam que sabem mais do que seus pais, falando levianamente sobre o velho e a velha. Eles acham que pai e mãe são velhos antiquados e que os jovens sabem de tudo. Eles desobedecem a seus pais. A criança que desobedece a um dos pais trará sobre sua própria cabeça a maldição de Deus. Só existe uma lei superior à lei do pai e da mãe, e essa é a lei de Deus. Mesmo aqueles que são adultos e não tratam o pai e a mãe com o respeito e a consideração que deveriam, colherão o que plantaram. Deus tenha misericórdia daquele, jovem ou velho, que quebra esse mandamento. O 6º mandamento: não matarás. Quanto você pesa por essa lei? Você diz: eu estarei bem por essa lei. Não temos nenhum assassinato aqui. Você tem certeza absoluta? Onde você pensa que está falando? No Grass Market? Não, falo na sala do sínodo. Mas existem outras maneiras de matar pessoas, além de enfiar uma adaga em seu coração ou disparar uma bala em seu cérebro. Um marido pode matar sua esposa por negligência, crueldade e infidelidade. Quantas mulheres estão se apressando para uma morte prematura, com o coração partido, porque aprenderam que o homem que jurou ser fiel a ela é infiel? Um dia eu estava conversando com um homem muito brilhante que estava sob a influência de álcool. Eu disse a ele: John, você deveria levar Jesus Cristo. Oh, foi sua resposta, você sabe que eu não acredito como você. Eu sou um desses novos teólogos. Eu tenho uma teologia mais ampla do que você. Eu sou um daqueles crentes na esperança eterna. Você não acredita nessa teologia antiquada, acredita? Agora, honestamente, suponha que eu caísse aqui agora. O que seria de mim? Eu disse: John, você iria direto para o inferno e mereceria ir. O que eu fiz? Eu vou te contar. Você tem o coração de sua esposa sob seu calcanhar e você está moendo a vida dela. O que é pior, você está pisoteando o Cristo de Deus que morreu na cruz do Calvário para salvá-lo. Quantos filhos estão matando sua mãe por sua vida selvagem e dissoluta? Lembro-me de ficar em uma bela casa onde havia tudo o que a riqueza poderia comprar. Alguém poderia pensar que a dona daquela casa deveria ser uma mulher perfeitamente feliz. Mas ela se levantava no meio da noite e andava de um lado para o outro pelos corredores da bela casa com um coração partido. Alguns dias depois ela morreu. Por quê? Ela tinha um menino errante. Ela nem sabia onde ele estava, e enquanto eu estava perto de seu túmulo, com aquele menino errante que havia chegado ao seu leito de morte, pensei em meu coração: assassinada por seu filho rebelde. Alguns de vocês estão apressando os passos de sua mãe para o túmulo. Você não escreve para sua mãe há 6 meses. Em Melbourne, um homem veio correndo pelo corredor e disse: Oh, eu matei minha mãe. Ele correu para a sala de inquérito e foi conduzido a Cristo. Há um homem aqui que está matando sua mãe? Arrependa-se. Aceite a Cristo. Escreva para sua mãe esta noite que você está salvo. Existem outras maneiras de matar pessoas. Não sei se é comum na Escócia. Eu acho e certamente espero que não. Mas é comum onde os homens escoceses foram. Como devo descrevê-lo? O tipo de assassinato mais terrível do mundo. Mães assassinando seus próprios bebês indefesos para escapar da responsabilidade do que é um dos maiores privilégios do mundo, uma grande família. Se existe alguma mão no mundo que está escarlate com o sangue do assassinato, é a da mulher que mata seu próprio bebê ainda não nascido. E há homens que se autodenominam médicos e que atuarão como auxiliares neste negócio infernal. Tal pessoa não deveria colocar MD depois de seu nome, mas DM, assassino condenável. Em nosso país, eles os enforcam, o que é justo.
Infelizmente, eles nem sempre os pegam. Eu disse isso em uma cidade australiana e a esposa de um médico ficou muito indignada com isso. Mas a indignação dela não alterou a verdade do que eu disse, apenas expôs um culpado. O 7º mandamento: não cometerás adultério. Não posso me deter nisso. Precisa ser abordado, mas não aqui. Simplesmente deixe-me dizer que não há classe de pecados sobre os quais Deus tenha colocado o selo de sua desaprovação de maneira mais clara pelas terríveis consequências que seguem imediatamente os pecados cobertos por este mandamento. A mulher infiel ao marido, o marido infiel à esposa, a maldição de Deus sempre o segue. Pode ser feito por meios legais, sob a cobertura de leis de divórcio que contradizem as leis de Deus, mas não diminui o pecado. O mais mesquinho canalha que anda sobre a terra, o mais mesquinho homem vivo, é o homem que se intromete sob quaisquer circunstâncias entre um homem e sua esposa. E a mulher mais mesquinha do mundo é aquela que se interpõe entre uma mulher e seu marido. Lembre-se ainda do 8º mandamento: não furtarás. Quanto você pesa, pesado por essa lei? Espere um momento. O que é roubar? Roubar é tirar a propriedade de outro sem dar um equivalente adequado em propriedade ou dinheiro. Por exemplo, todo homem que vende mercadorias sob falsos pretextos é um ladrão. O homem que vende um pedaço de pano como sendo todo de lã, quando é parte algodão, é um ladrão. O homem que emprega trabalho e se aproveita da necessidade do pobre e não lhe paga o equivalente total por seu trabalho é um ladrão. Todo trabalhador que não dá ao seu empregador, em um trabalho bom e honesto, um equivalente justo pelo salário que lhe é pago, é um ladrão. O jogador que joga e ganha é um ladrão. Cada vez que você aposta em cartas, em uma corrida de cavalos, em uma corrida de barcos, cada vez que você investe em apostas ou em uma loteria, seja uma loteria pública ou uma loteria da igreja, e ganhe, você é um ladrão. O homem que joga e ganha é um ladrão. O homem que joga e perde é um tolo. Portanto, todo jogador é um ladrão ou um tolo. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu sei que você não gosta do que estou dizendo, mas isso não o altera. E você não escapará de Deus tentando esquecer o que eu digo. Mas se você não prestar atenção às minhas palavras, na medida em que forem verdadeiras, elas se levantarão contra você no dia do julgamento. Quanto você pesa, pesado por esse mandamento? Bem, você diz, eu estou bem com isso, porque eu nunca estive no tribunal. Diz alguma coisa sobre o tribunal? Toda vez que você diz algo sobre outra pessoa que é depreciativo para eles e não é verdade, você quebrou esta lei de Deus. Você ouve uma história e não se preocupa em descobrir se é verdade ou não. Talvez você acrescente um pouco a isso e continue contando e não é verdade. Você quebrou a lei de Deus. Você diz, achei que fosse verdade. Não é o que você pensa, é o fato. Sempre que ouvirem algo contra um vizinho, não acreditem até que se prove absolutamente que é verdade. E mesmo quando for, guarde-o para si mesmo, a menos que o dever exija isso, o que é muito raro. Alguns de vocês dizem, você ouviu aquela história terrível sobre a senhora? Lamentei muito. Você mente. Você ficou feliz em ouvir isso, ou você teria guardado para si mesmo. O fofoqueiro, o caluniador, é mais vil do que o ladrão mais vil que anda pelas suas ruas. O ladrão só rouba dinheiro. O caluniador rouba o que o dinheiro não pode comprar, reputação. O 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A lei de Deus abrange não apenas o ato aberto, mas também o pensamento oculto do coração. Muitos de vocês não roubariam o cavalo do vizinho, mas gostariam que fosse seu. Você não fugiria com a esposa do seu vizinho, mas gostaria que ela fosse sua. Você não roubaria o dinheiro do seu vizinho,
mas gostaria que fosse o seu dinheiro. Você quebrou a lei de Deus. Quanto você pesa, pesado pela lei de Deus? Existem 2 outros pesos mais pesados do que estes. Mateus 7,12. Todas as coisas que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. A chamada regra de ouro. Quantos falam sobre isso e quão poucos o guardam? Um dia eu estava conversando com um capitão do mar. Eu perguntei: capitão, por que você não é cristão? A regra de ouro é uma religião suficientemente boa para mim, respondeu ele. Você guarda? Ele abaixou a cabeça. Ele falou sobre isso, mas não guardou. Falar sobre isso não vai te salvar. Você faz isto? Lembre-se de que não se limita a colocá-lo negativamente. Não faça aos outros tudo o que você não gostaria que eles fizessem a você. Isso é confucionismo. A regra cristã é positiva. Faça essas coisas com eles. Venda mercadorias para outras pessoas da maneira que você deseja que outras pessoas vendam mercadorias para você. Fale sobre outras pessoas pelas costas, assim como você quer que falem sobre você pelas costas. Você faz isto? Sempre. Então você é pesado e achado em falta. O peso mais pesado de todos está em Mateus 22, versos 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Quanto você pesa por essa lei? Coloque Deus em primeiro lugar em tudo, nos negócios, na política, na vida social, no estudo, em tudo. Você faz isto? Você sempre fez isso? Não, você diz, eu não faço. Então você é pesado e achado em falta, não apenas por quebrar uma lei de Deus, mas este é o primeiro e grande mandamento. Você quebrou a primeira e maior das leis de Deus. Um ministro me pediu para falar com um jovem que queria entrar no ministério. Ele era um sujeito de aparência esplêndida. Quando ele veio até mim, eu disse: você quer entrar no ministério? Você é cristão? Ora, claro que sou. Fui criado como cristão e não vou voltar atrás no treinamento de meus pais. Você nasceu de novo? O quê? Jesus diz: a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Bem, ele disse, eu nunca ouvi falar disso antes. Você sabia que cometeu o maior pecado que um homem pode cometer? Não, nunca soube. O que você acha que é isso? Assassinato. Você está muito enganado. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Voltei-me para Mateus 22, 37 e 38 e li: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Qual é o comando? Eu perguntei. O primeiro e o maior. Você o guardou? Você tem amado a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento? Você tem colocado Deus em primeiro lugar em tudo, nos negócios, nos prazeres, na vida social, na política? Não, Senhor, não tenho. O que você fez então? Eu quebrei este mandamento. Qual é o mandamento? O primeiro e maior. Eu quebrei o primeiro e maior dos mandamentos de Deus. Cometi o maior pecado que um homem pode cometer. Mas eu nunca vi isso antes. Quanto pesamos, cada um de nós, incluindo o pregador? Cada um de nós é pesado e achado em falta. O que faremos então? É aqui que entra o Evangelho. Até este ponto, não preguei nada além da lei. Deus pesou o mundo inteiro na balança e o achou em falta, e em Cristo, Ele providenciou a salvação para um mundo carente. Deus enviou seu Filho, que guardou essa lei e depois morreu por você e por mim que a quebramos. E tudo o que você e eu temos que fazer é colocar Cristo na balança conosco. Cristo pode pesar todos os pesos. Quando levamos Cristo na balança conosco, somos pesados e não achados em falta. Você levará Jesus Cristo à balança com você esta noite? Ai do homem que é pesado na balança de Deus pela última vez sem ter Jesus Cristo com ele. Esta pode ser a última oportunidade para alguns.
Em todo caso, pode ser a última oportunidade que alguns jamais aproveitarão. Chegará o tempo em que você será pesado e achado em falta, e você olhará para trás e dirá: "Oh, por que não ouvi o pregador?" Você se lembrará deste sermão e do texto, e você dirá: "Ah, se eu tivesse aproveitado a oportunidade." O Sr. Moody conta uma história que jamais esquecerei. Um homem foi colocado para vigiar uma ponte levadiça. Ele tinha ordens de não abrir o sorteio até que um trem especial passasse. Barco após barco apareceu e incitou-o a abrir o sorteio e deixá-los passar. "Não, tenho minhas ordens para esperar até que o trem especial passe." Por fim, um amigo veio e ele o encorajou e se deixou persuadir. Ele abriu o sorteio. Assim que a ponte estava bem aberta e as embarcações começaram a entrar, ouviu o apito do trem especial. Ele saltou para a alavanca, mas era tarde demais. O trem partiu com a velocidade da luz. Ele observou enquanto ele se lançava no abismo aberto, ouviu os gritos dos feridos e viu os cadáveres dos mortos e enlouqueceu. Ele nunca recuperou os sentidos, mas andou de um lado para o outro na cela acolchoada do asilo gritando: "Oh, se eu tivesse! Oh, se eu tivesse!" Tivesse o quê? Obedecido às ordens. Homens e mulheres rejeitam a Cristo pela última vez, e vocês andarão para cima e para baixo no manicômio eterno, torcendo as mãos e dizendo: "Oh, se eu tivesse! Oh, se eu tivesse!" Tivesse o quê? Obedecido a Deus e aceitado seu Filho como seu Salvador. Você vai fazer isso agora? Amém.